Os protagonistas mais apelões dos animes não deveriam nem existir. Sério. Não é sobre ser forte, é sobre ignorar completamente qualquer lógica do próprio mundo. Enquanto outros personagens treinam por anos, sofrem, evoluem passo a passo, esses caras simplesmente quebram o sistema. É como se as regras não se aplicassem a eles. E o mais bizarro? Muita gente ainda subestima o quão absurdos eles realmente são. Tem protagonista que derrota inimigos sem esforço, outro que simplesmente não pode ser tocado, e tem aquele que, quanto mais apanha, mais impossível fica de vencer. E olha, o último dessa lista não é só apelão, ele é injusto. Então presta atenção, fica até o final desse vídeo, porque quando você chegar no top 1, você vai perceber que os outros parecem fracos perto dele. Yuji Itadori, Jujutsu Kaisen. O protagonista mais subestimado da nova geração, e talvez um dos mais perigosos de todos. Yuji Itadori não nasceu com um poder absurdo, não veio de um clã lendário e muito menos parecia alguém destinado a ser o mais forte. Na verdade, ele só era um cara normal. Só que tudo muda no momento em que ele faz uma escolha que ninguém mais teria coragem de fazer. Ele aceita carregar dentro dele o próprio mal. E não é qualquer coisa, é simplesmente Ryomen Sukuna, o rei das maldições. E mesmo assim, ele continua no controle. Enquanto qualquer outro seria consumido, ele resiste. E isso por si só já é assustador, porque o Sukuna não é só poderoso. Ele é cruel, inteligente, imprevisível, uma ameaça constante dentro do próprio Yuji. E ainda assim, o Yuji segura isso. Mas o que torna o Yuji realmente perigoso não é só o que está dentro dele. É o que ele faz com isso. Porque diferente de muitos protagonistas, ele não luta por orgulho nem por fama. Ele luta porque precisa. E isso muda tudo. Cada golpe dele é direto, brutal, sem hesitação. Ele não enrola, ele resolve. E quanto mais ele enfrenta a morte, mais ele evolui. Mais rápido, mais forte, mais letal. É como se cada batalha levasse ele mais perto de um nível que ninguém consegue prever. Então, antes de você subestimar ele, lembra disso. Às vezes, o verdadeiro perigo não é o mais forte da sala. É aquele que carrega um monstro e consegue controlar. Asta Black Clover. O protagonista mais subestimado dos animes, não tem magia, e mesmo assim pode vencer todo mundo dessa lista. Enquanto todo mundo nasce com poder, status e talento, ele nasceu sem absolutamente nada. Zero magia. Zero vantagem. Num mundo onde magia é tudo, isso não é só uma desvantagem, isso é praticamente uma sentença. Era pra ele ser um fracasso, era pra ele ser ignorado, era pra ele nunca sair do lugar. E no começo foi exatamente isso que aconteceu. Mas tem um detalhe que ninguém leva em conta. Ele nunca desistiu. Enquanto os outros confiavam no talento, ele treinava. Enquanto os outros evoluíam com facilidade, ele se destruía para acompanhar. E foi aí que tudo começou a mudar. Porque o Asta não só compensou isso, como ele virou o maior contra-ataque de todo esse universo. Ele não usa magia, ele anula a magia. E isso muda completamente o jogo. Porque enquanto todo mundo depende de poder, ele simplesmente cancela tudo. Magia suprema, some. Ataque absurdo, inútil. Habilidade roubada, não funciona. É como se ele fosse o erro do sistema. E quanto mais forte o inimigo, melhor para ele. Porque quanto mais magia existe, mais ele tem o que destruir. E é por isso que muita gente subestima ele, porque ele não parece apelão. Mas na prática, ele é o pesadelo de qualquer personagem desse tipo de mundo. Então antes de você pensar que esse top é só sobre força, fica até o final, porque tem protagonista aqui que nem o Asta conseguiria anular. Naruto Uzumaki Naruto Shippuden. O protagonista mais famoso dos animes. E mesmo assim, muita gente ainda subestima o quão absurdo ele realmente é. Naruto Uzumaki não começou como um prodígio, muito pelo contrário. Ele era sozinho, rejeitado, desacreditado por todo mundo ao redor. Enquanto outros já nasciam gênios, ele teve que conquistar tudo na base da persistência. Só que o que ninguém percebe é que por trás daquele jeito bobo existia um dos poderes mais perigosos de todo o universo. Porque o Naruto não luta sozinho. Dentro dele existe uma força que simplesmente muda o rumo de qualquer batalha. E não é só poder bruto, é resistência, é regeneração, é uma quantidade absurda de energia que parece não ter fim. Enquanto qualquer outro já teria caído, ele continua, levanta, e aguenta mais, e volta ainda mais forte. E conforme ele evolui, isso só escala. Modo sábio, Kurama, formas que simplesmente colocam ele em outro nível. É como se cada luta desbloqueasse uma nova versão ainda mais impossível de parar. E o mais perigoso? Ele nunca luta só pra vencer, ele luta até o fim. Até não sobrar mais nada. E é por isso que, mesmo em um mundo cheio de monstros, o Naruto se tornou um dos nomes mais temidos de todos. Então se você acha que isso aqui é só sobre força, você ainda não entendeu o que torna um protagonista realmente apelão. Ichigo Kurosaki Bleach.
O protagonista mais completo dos animes, e um dos mais absurdos de todos. Ichigo Kurosaki não é só forte, ele é literalmente a combinação de tudo que existe no próprio universo dele. Desde o começo, ele já mostrava um poder fora do normal. Enquanto outros levavam anos para alcançar o nível básico, ele simplesmente avançava em uma velocidade que ninguém conseguia entender. E o mais bizarro é que isso nunca parou de escalar. Porque o Ichigo não tem só um tipo de poder, ele tem todos: Shinigami, Hollow, Quincy. É como se ele fosse a junção de todas as forças possíveis em um único personagem. E cada vez que ele é pressionado, uma nova forma aparece, um novo nível, uma nova versão ainda mais impossível de parar. Enquanto outros protagonistas dependem de evolução lenta, o Ichigo simplesmente quebra qualquer limite quando precisa, e isso torna ele imprevisível. Porque você nunca sabe qual vai ser o próximo nível que ele vai alcançar. E quando ele decide lutar sério, não é uma batalha, é um atropelo. É como se o próprio sistema desse vantagem para ele continuar evoluindo sem parar. E é por isso que muita gente não entende o quão apelão ele realmente é. Porque ele não depende de uma única habilidade, ele depende de tudo ao mesmo tempo. Então, antes de você subestimar ele, lembra disso. Você não está enfrentando só um personagem, você está enfrentando um exército inteiro dentro de um corpo só. Luffy One Piece. O protagonista mais imprevisível dos animes, e um dos mais perigosos quando você menos espera. Luffy nunca parece o mais forte à primeira vista. Ele brinca, ri, age como se nada fosse sério, e é exatamente aí que todo mundo erra, porque por trás desse jeito leve existe um poder que simplesmente não segue nenhuma lógica. No começo parecia só um corpo de borracha, algo simples, até meio limitado, mas quanto mais a história avança, mais isso se transforma em algo completamente absurdo. Porque o Luffy não luta como ninguém. Ele não segue padrões, não segue estratégia tradicional, ele cria o próprio jeito de vencer, e isso torna ele impossível de prever. E quando ele começa a evoluir, tudo escala de um jeito bizarro. Gear 2, Gear 3, Gear 4. Cada transformação já colocava ele em outro nível, mas nada se compara ao que vem depois. Porque quando ele desperta o Gear 5, tudo muda. A fruta que parecia simples revela sua verdadeira natureza, o poder de Nika. E aí, a luta deixa de ser só força e vira liberdade total. O ambiente muda, as regras mudam, a realidade começa a dobrar ao redor dele. É como se ele transformasse qualquer batalha em algo caótico, onde só ele entende o que está acontecendo. Ele ri no meio da luta, brinca com o próprio perigo, como se estivesse literalmente se divertindo enquanto luta. E é isso que torna o poder de Nika tão absurdo. Não é só força, é liberdade sem limite. E é por isso que ele é tão perigoso. Porque você pode até ser mais forte, mas lutar contra o Luffy é lutar contra algo que não faz sentido. Então, antes de subestimar ele, lembra disso. O maior perigo não é o mais forte, é aquele que ninguém consegue prever. Goku, Dragon Ball Super. O protagonista que simplesmente se recusa a ter limite, e quanto mais forte o inimigo, mais perigoso ele fica. Goku não é só forte, ele é a definição de evolução infinita. Desde o começo, ele já era diferente. Enquanto outros lutavam para alcançar um nível, ele já estava pensando no próximo. E isso nunca mudou. Cada batalha não é só uma luta, é um salto. É como se cada inimigo fosse só um degrau para algo maior. E o mais absurdo, ele sempre quebra o próprio limite. Super Saiyajin 2, 3, Deus, Blue, cada transformação já parecia o auge, mas nunca é, porque o Goku sempre encontra uma forma de ir além. E quando todo mundo acha que acabou, ele aparece com algo novo. E em Dragon Ball Super isso fica ainda mais insano, porque ele alcança um instinto superior, um estado onde o corpo dele luta sozinho, sem pensar, sem hesitar. Perfeito. É como se ele tivesse ultrapassado não só a força, mas o próprio conceito de combate. E mesmo assim, ele continua evoluindo. Porque para ele não existe final, não existe topo. Sempre tem alguém mais forte e ele vai atrás. E é isso que torna o Goku tão absurdo. Não importa o nível, não importa o inimigo. Se a luta continuar, ele vai crescer. Então, antes de tentar medir o poder dele, lembra disso. Você não está enfrentando um personagem. Você está enfrentando alguém que nunca para de evoluir. Saitama One Punch Man. O protagonista mais quebrado dos animes, e talvez o mais injusto de todos. O que um dia era uma piada, hoje é o mais forte. Saitama não é forte, ele simplesmente não tem limite. Enquanto outros personagens treinam, evoluem, desbloqueiam novas formas, ele já passou por tudo isso. Ele chegou no ponto final e simplesmente ficou lá. E o mais absurdo foi com um treino ridiculamente simples. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos, todos os dias. Parece piada, e é exatamente isso que torna tudo ainda mais bizarro. Porque enquanto o mundo inteiro leva o poder a sério, ele trata tudo como algo comum. Só que na prática, não existe luta para ele,
Não existe desafio, não existe ameaça real. Um soco e acabou. E não importa quem esteja na frente. Monstros, alienígenas, seres absurdos, tudo termina do mesmo jeito. E isso quebra completamente qualquer lógica de batalha. Porque não é sobre quem é mais forte, é sobre alguém que já ultrapassou esse conceito. E o pior, ele nem tenta, ele nem leva a sério. É como se ele estivesse entediado dentro de um mundo que não consegue acompanhar ele. E isso é o mais assustador. Porque quando alguém tão poderoso assim não tem limite, nem objetivo, nem rival, o que exatamente pode parar ele? Então, antes de comparar ele com qualquer outro protagonista, lembra disso. O Saitama não joga o mesmo jogo, ele já zerou. Agora eu quero saber de você. Qual desses protagonistas é o mais apelão na sua opinião? Porque dependendo da sua resposta, esse top muda completamente. Então comenta aqui embaixo o teu top 1. E principalmente, me fala quem ficou de fora. E se você curtiu esse vídeo, já faz o seguinte: se inscreve no canal agora, porque eu vou trazer mais vídeos assim, cada vez mais absurdos. Compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que acha que sabe tudo de anime, e vamos ver se ele concorda com esse top. E relaxa, porque esse foi só o começo. Os próximos vídeos vão ser ainda mais insanos.